Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para falar um pouco das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos para a lição de número 4, que tem por título a salvação, o maior tesouro. Então aqui a nossa lição número 4 vai falar sobre esse favor imerecível de Deus, essa bondade maravilhosa de Deus. Falar também do amor de Deus para conosco. Porque falar da salvação, eu achei interessante aqui, porque o nosso comentarista fala sobre o maior tesouro. Tesouro esse que não se compara com nada aqui dessa terra, com ouro, com prata, com podemos dizer, cristal, seja o que for, pedras preciosas. Não há nada que comparar aqui. Por isso, e eu creio que o nosso comentarista botou aqui o maior tesouro, porque não há tesouro maior que esse. A salvação vai além dos bens terrenos. A salvação vai além até mesmo da nossa vida terrestre. Porque uma vida aqui na terra sem salvação é, como se diz, é como você nadar e morrer na beira da praia. Então, falar de salvação é falar de vida eterna com Cristo. É isso. Por isso que ele disse que é o maior tesouro. Um tesouro inexplicável, inefável. Um tesouro eterno, podemos dizer assim. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Cristo, por meio do apóstolo João, diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Olha que coisa gloriosa. Isso é muito interessante. O textual aqui está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Outra coisa interessante aqui, e é importante frisar, o professor frisar isso aqui, que não há salvação. A salvação podemos dizer, é um dos maiores prêmios que o homem recebe. É uma das maiores vitórias conquistadas. É a salvação. E por meio de quem? Só por meio de Cristo podemos adquirir a salvação. É importante, porque diz, nenhum outro há. Não há outro meio, podemos dizer assim. Não há outra fonte. Não há outro caminho. Cristo diz em João, capítulo de número 14, o versículo de número 6, e ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos, e eu vou achar aqui, vamos ler junto. Olha só o que ele vai dizer. Versículo de número 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é vai, é vem ao Pai. Por quê? Se não for por Jesus, em nenhum outro há salvação, a não ser por Cristo. Então, só por meio de Cristo, é importante frisar isso, só por meio de Cristo é que possamos ser salvos. Quando Paulo foi preso, e os irmãos conhecem a história, em Atos 16, o versículo, eu posso estar vendo aqui, olha só, e observe que
Paulo e Silas cantavam hinos de louvor a Deus e orava. E as cadeias tremeram, a Bíblia diz que a prisão, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, porque alguém diz que as prisões caíram, não houve isso lá. É bom ler o texto direito. As cadeias, as portas se abriram e as cadeias caíram. As cadeias ali eram os que prendiam os braços e as pernas deles. E é importante ler. Olha só, aqui, ó. Eu vou ler aqui. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, eu vou voltar para nós ler melhor o versículo 25. Pela meia-noite Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Enquanto os presos o escutava. Eles cantavam e os presos escutavam. Agora vamos lá, 26 diz assim: e de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. Os alicerces abalaram, é claro, havia um terremoto. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Em outra versão, de as cadeias caíram ou soltas. As cadeias, os grilhões, que amarrava os braços e os pés daqueles que estavam presos. Isso é importante. Veja, houve um terremoto. A cadeia tremeu, é claro, era um terremoto. Mas nada caiu. Porque às vezes costumamos pregar e dizer assim, não, a cadeia caiu por terra. E é importante nós não pregar isso aqui, dizer que as cadeias. Senão tinha morrido todo mundo. Terremoto e as cadeias caíram. Né? As portas se abriram, os irmãos observaram na leitura, e abalando os alicerces dos cárceres, e logo abriram todas as portas. Todas as portas foram abertas. E os grilhões caíram. Versículo 27. Ora, o carcereiro, tendo acordado, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas a resposta de Paulo agora, mas Paulo brandou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Versículo 28. Agora o 29, está escrito assim, tendo ele pedido luz, isso era um sinal que estava tudo no escuro. Agora não me pergunte como Paulo viu que esse carcereiro ia se matar, porque estava tudo escuro. Deus interveio nesse negócio aí. Assim, tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou até Paulo e Silas. Versículo 30, olha o que ele disse. Tendo ele tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para mim ser salvo? Olha a resposta do apóstolo Paulo. Está escrito assim, então lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em sua casa, tomando-os... Então veja a resposta de Paulo. Respondeu eles, crê no Senhor Jesus Cristo. 31, ali foi o 32. E diz assim, respondendo-lhe eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Qual era o segredo aqui? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por mais que alguém queira chegar até Deus, não tem como se não passar ou se não aceitar Jesus como Salvador da sua alma. É necessário. Então o professor é importante, né? Chegar em dar ao entender aos alunos que a salvação é o maior tesouro e podemos dizer, não há como comparar com nada aqui dessa terra, viu, irmão? Esse tesouro aqui especificado é um tesouro eterno, é um tesouro de vida eterna, podemos dizer assim. É um tesouro adquirido sem que pagamos o preço, porque esse preço da salvação já foi pago por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, Efésios capítulo de número 2, versículo 8, está escrito assim, porque pela graça, vou ler a partir do versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Nós fomos salvos por meio da graça, por a riqueza da graça de Deus. Nós fomos salvos gratuitamente, olha só. Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Eita coisa maravilhosa, irmãos. Pela bondade de Deus para conosco. Não só Deus para fazer isso. Nós éramos pecadores. Não queríamos nada com Ele. Isso é claro. Paulo deixa isso claro em Romanos 3:23. Todos pecaram, distanciaram de Deus. Bom, e se fosse eu e você? Pensando na forma humana. Às vezes nós se contraria com pouca coisa. Alguém vira as costas para você e diz, eu não quero nem saber, ele não quer saber de mim, eu também não quero saber dele. Mas Deus não faz como nós. É por isso que precisamos desse amor, dessa graça de Deus sobre nós para compadecermos dos outros. Mesmo o homem virando as costas para ele, ele deu seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. Vamos lá. Versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. O nosso comentarista vai falar isso, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele diz assim, no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, não vem das suas obras, para que você não se glorie. Que às vezes você pode querer, hoje é assim, o homem faz uma coisinha ali, e quando ele acha que está bom demais e está acima de alguém, ele se gloria. Diz aí, está vendo? Foi eu que fiz. Só está aí por minha causa. Isso só existe porque eu fui o fundador. Geralmente é assim, não é? Geralmente é assim. A salvação não, meu irmão. A salvação é, como ele diz assim, não vem pelo que você faz, pelo que você executa. Não é? Porque, para que, ele vai dizer aqui, para que você não se glorie. Não ache que é você mesmo. Viu? Diz assim, não há ninguém forte o suficiente para dizer eu só estou de pé porque eu sou o cara. Negativo. Você só está de pé porque Deus é bom, a graça, a misericórdia dele está sobre a nossa vida. E devemos pedir todo dia a graça, a misericórdia a Deus para nos manter de pé, firme na presença dele. Né? Tendo cuidado, porque isso está escrito em Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos lá, ler. Agora, logo antes aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Feituras de Deus, criado em Cristo para praticar boas obras. Então, o servo de Deus tem o dever de dar bom testemunho, de dar exemplo de servo de Deus, as quais Deus antes preparou para que o andássemos nela. Pronto, está resumido o que eu falei. Não vou nem falar mais sobre isso aqui. Mas é isso. Estamos aqui falando da salvação. O maior tesouro. Não é? O maior, podemos dizer assim, a maior conquista de todas as conquistas. Você sabe, você já teve muitas conquistas aqui na Terra. Né? E ficou alegre pelas conquistas. Mas em nenhuma dessas conquistas que eu e você possamos ter na Terra, nenhuma delas chega perto da conquista chamada salvação, conquistada por nós na cruz do Calvário. Cristo nos conquistou por nós, entendeu? Então, por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo número 35, para dizer, quem nos separará do amor de Cristo? E ele usa uma interrogação. E eu quero ler contigo, meu querido irmão, já que estamos falando de salvação, e está baseada no amor de Cristo. Porque ele diz aqui, ó, preservando a nossa salvação, o primeiro tópico, preservando a nossa salvação. Como preservar a salvação? Né? Aí ele vai dizer que a salvação é o maior tesouro que Deus grandiosamente oferece à criatura humana. É o que estamos falando. Né? É o que estamos falando. Confiada pelo a salvação do amor de Deus, que é o segundo subtópico do primeiro tópico. A salvação do amor de Deus. Então, nós somos salvos por meio do amor de Deus. Esse amor que chegou até nós, que nos encheu da presença de Deus. Então, ele
é o próprio amor. Podemos dizer que Cristo, ele não só tem amor, ele é o próprio amor. Então vamos lá. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo de número 35. Eu estou na versão atualizada. E nós vamos ler a palavra do Senhor. E Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Primeiro, ele diz a tribulação. Segundo, a angústia. Terceiro, ou a perseguição. Quarto, a fome. Quinto, a nudez. Sexto, perigo. E sétimo, a espada. Então, quem nos separará? Então, o primeiro aqui, ele vai dizer o quê? A tribulação. Quem se separar do amor de Cristo? A tribulação. A tribulação muitas das vezes que alguém passa aqui nessa terra, nem se compara com o que há de vir após o arrebatamento da igreja, que é chamado de grande tribulação. Os crentes dos nossos dias, podemos dizer, ele pode passar por tribulação, ainda passa por tribulação, não como nossos pais na fé, os mártires em Cristo. Mas Paulo diz que se chegarmos a passar por tribulação, é isso que ele quer nos dizer, isso não leva as pessoas a se separarem do amor de Cristo. Porque Paulo diz assim, o meu viver aqui é Cristo, mas o meu morrer é ganho. Ele disse, eu vivo aqui com Cristo. Tudo que Paulo está dizendo ali que ele faz é Cristo. Então, a honra e a glória é dele. Ele disse, eu vivo aqui, o meu viver aqui é viver de acordo com a palavra de Deus, é viver em Cristo Jesus. Mas ele disse assim, que se eu morrer agora, eu estou ganhando, não estou perdendo nada. Que o maior tesouro, a vida eterna, é em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Segundo, angústia. Muitas das vezes você se angustia, nós se angustiamos, passamos por um momento difícil da vida. Momentos que você pode até se angustiar. Mas quem tem o amor de Deus e é salvo em Cristo Jesus é alegre. Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então pode até passar por uma angústia, mas isso não pode nos separar do amor de Jesus. Não separa. Enquanto estamos nessa terra, passamos por angústia. Mas vamos lá, vamos adiantar. Então angústia. O terceiro aqui é perseguição. Passamos perseguição. Não na proporção dos mártires que sofreram e outros países aí no mundo que passam perseguição. Mas passamos, às vezes não diretamente, mas de forma indiretamente, somos perseguidos. Somos perseguidos de várias formas. Mas ele diz assim, a perseguição não pode nos separar do amor de Cristo. O quarto é a fome. Jesus, quando é tentado a transformar as pedras em pão, para que saciasse a sua fome, a fome física, Jesus disse assim, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está nos ensinando, que a fome não nos separa de Deus, pelo contrário, nos aproxima mais de Deus. Ele está dizendo assim, que a falta de alimento ela não tem como nos separar de Deus. A presença de Deus preenche o vazio. A presença de Deus preenche as lacunas da vida. É a presença dele, a presença do Espírito Santo em nós. E ele provê as nossas necessidades. Então, muitas das vezes preocupamos muito com as coisas terrestres, com as coisas daqui dessa terra. E observe, que muitas das vezes preocupamos demais. Os discípulos estavam preocupados, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, com o que havia de vestir, comer, beber. Então qual era a preocupação deles? Com as coisas terrestres, com as coisas daqui. Estava tão focado, esquecendo do principal. Versículo 33, Jesus vai dizer para eles, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos,
devemos, enquanto estamos aqui nessa terra, ir em busca do necessário. Não é de riqueza, em busca do necessário. É isso. Porque a Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em tentação. Entendeu? E Deus vai acrescentando a cada dia, segundo a medida da sua fé. É pela fé. Porque quando você honra o reino de Deus, com o que você tem, Deus não te deixa falando sozinho. Quero te dizer isso aqui, nesta palavra. Mas vamos lá. Então vamos lá. Tribulação 1, a angústia 2, a perseguição 3, a fome o 4. A nudez é o 5º. A outra coisa importante aqui, a nudez. Tem gente, e essa palavra aqui, nudez, não é andar nu. A nudez, ele está falando de falta de veste, pouca veste, nesse sentido. Às vezes as condições estão poucas. Tem gente, irmãos, eu sempre costumo dizer que se for fazer uma festividade na igreja e não tiver uma veste para ele, uma muda de veste nova, não, eu não vou. Um calçado novo não vai. Para com isso, né? Nós honramos a Deus com o que temos. Honra a Deus com o que você tem. Não honra por causa da veste. Honra porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso, porque Ele é magnífico. E Ele é quem supre as nossas necessidades. Então, se eu tenho, eu vou honrar com o que eu tenho. A Jó está numa situação difícil. Provação. No pó e na cinza. A mulher diz, para tu ainda vai honrar esse Deus. Ele disse, eu recebi os bens de Deus com tanto prazer. Ele diz, eu nasci foi nu. Quando eu saí do ventre da minha mãe, eu nasci foi pelado, não tinha nada. Se hoje eu tenho alguma coisa, é porque Deus me deu. Bendito seja o nome de Deus. Ele disse, eu vou voltar para a terra nu. É importante reconhecer isso. Para onde nós vamos, daqui não vamos levar nada. Né? Vamos levar a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Tivemos uma vida de comunhão com Ele. Vamos ressuscitar no corpo glorioso. Mas até essas vestes velhas vai ficar, vamos ganhar uma diferente, celestial. Isso é muito importante. A nudez. Então tomamos cuidado. Né? Às vezes tem gente que ele tem roupa suficiente, calçado suficiente, e às vezes ainda usa a expressão assim, mas eu não tenho roupa. Tem gente que diz isso. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, vamos aprender mais da palavra do Senhor. Nudez é o 5º. Ou perigo é o 6º. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, roubar a nossa salvação, perder a nossa salvação. Tem gente que ele a salvação dele anda pelo fio, podemos dizer assim. Parece que ele está em cima de uma corda bamba. Mas está faltando veste. É perigoso. Meu irmão, se eu e você for olhar para o perigo, nós não faz nada para Jesus. Porque diz assim, o perigo, os dias de hoje estão muito mais perigosos do que os dias anteriores. Eu estou passando perigo, eu e você, dentro da nossa casa. No mundo em que estamos vivendo. Entenda isso. Quando você desloca do seu lar para sair para os seus afazeres, você está correndo perigo. Mas eu quero te deixar uma palavra nos Salmos que está escrito, o anjo do Senhor acampa em volta dos que os temem e os livra e os guarda. Olha que coisa maravilhosa. A nossa proteção está em Deus. Quando Deus fala com Abraão, Deus diz para Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. O que é que Deus está dizendo para Abraão? É eu que estou no controle da tua vida. É eu que dirijo a tua vida. Então vamos deixar a nossa vida ser dirigida por Ele. Saia de casa, diga, Deus me protege, Deus me livra, vai comigo na caminhada, no trânsito, no colégio, onde você estiver. Então o perigo está aí. E ele não pode separar do amor de Jesus. Não pode botar a nossa salvação em jogo. O 7º, que é o último aqui, a espada. Há alguns termos para essa palavra espada.
A palavra de Deus é uma espada, a espada do Espírito Santo. Tem muitos termos. É uma espada. A espada era um instrumento de guerra nos tempos antigos. A espada também ela pode causar divisão. É muito sério. Mas nós não vamos entrar nisso. A espada não pode, não deixa a espada roubar a sua salvação. Aí Paulo vai dizer aqui no 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha o perigo aí. Por amor de Deus somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha ao matadouro. É por isso que nós temos que andar com Jesus. Versículo 38 diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes e nem futuras, nem potestades. Olha só, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Fome, nudez, perigo, espada, tribulação, perseguição, anjos, porvir, profundidade, altura. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos salvos pelo amor de Deus. Amém? Vamos para o segundo tópico, para nós ganhar tempo. Uma salvação necessária, por intermédio da humanização do Redentor. Cristo veio a este mundo com um objetivo. De nos salvar. Desde Gênesis 3:15, a promessa foi feita. Deixa eu ver se é isso mesmo, se é 3:15 ou é 2:15. Vamos lá. Deixa eu procurar para não falar errado aqui o versículo. 3:15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque ele veja aqui, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Por que ele vai dizer isso? Perguntou o Senhor Deus à mulher, quem é isto que fizeste? Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. E no 15 ele vai dizer, porém inimizade, entre a tua semente e a semente da mulher. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandiosamente a dor da tua concepção. E em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse, porquanto, veja, e Deus vai aí dar aí a sentença do erro do homem. Aquilo, o preço a ser pago pelo erro deles cometido. O preço que eles iam pagar. Agora observe, Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então há uma inimizade. Então veja que o próprio Deus profetiza a vinda do Messias, ou a vinda de um Redentor, para redimir a humanidade, para novamente trazer a humanidade até Deus. O homem perdeu a imagem perfeita, a imagem perfeita de Deus, por meio do pecado. Mas quando Cristo vem, Cristo novamente reconcilia o homem com Deus. Então, Cristo reconciliou-nos com Deus novamente. Veio e bradou na cruz do Calvário, dizendo o quê? Está consumado. Olha que coisa maravilhosa. Uma salvação necessária, por intermédio da humanização do Redentor,
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Messias veio, se tornou como eu e você, para nos dar salvação. Sentiu o que eu e você sentia. Passou a conviver nessa terra como eu e você. E deu todo o exemplo, não errou em momento algum. Firme. E morreu na cruz do Calvário para nos redimir. Segundo subtópico do segundo tópico, está assim: salvação é fruto da misericórdia. Nós falamos sobre isso. Misericórdia está relacionado ao amor de Deus. Está também relacionado ao amor de Deus. É o fruto da misericórdia de Deus. A bondade de Deus. A bondade incomparável de Deus em nos resgatar. Em nos livrar da sentença da morte. Porque a Bíblia diz assim: pelo homem veio o pecado ao mundo. E pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso, todo que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, essa é a sentença de quem anda no pecado, em quem anda pecando. Então é a sentença, o salário é a morte. Mas é assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo veio para nos livrar do juízo e da morte. Veio para nos livrar, para nos garantir a salvação, não é? Para dar um escape, melhor dizendo. O homem que aceita Cristo como Salvador, se mantém fiel, está livre do fogo do inferno. Vai viver eternamente com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Terceiro subtópico do segundo tópico. O livre-arbítrio na Bíblia. Veja que o homem tem livre-arbítrio. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Paulo disse assim: tudo me são lícito para que eu faça. Isso é livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Nós queremos fazer o que nós queremos. Nós temos esse poder. Poder de tomar decisões. Poder de fazer escolha. Entendeu? Tem esse poder. Você vai casar, você tem o poder de escolher a noiva. Deus te deu esse livre-arbítrio. Entendeu? Você vai comprar um carro, você tem o poder de escolher que tipo de carro que você quer. Entendeu? Você vai construir uma casa, você tem o poder, a autoridade de desenhar, de fazer do jeito que você quer. Isso é coisa, Deus que deu. A autoridade é livre-arbítrio. O homem pode se tornar um homem profano, adúltero, alcoólatra, drogado. O que ele quiser, é ele que quer, a decisão é dele. Entendeu? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A salvação. Agora o homem se torna isso porque ele quer. Ele vira alcoólatra porque ele quer. Se torna uma prostituta porque quer. Se torna um alcoólatra porque quer. Só vai para o inferno porque ele quer. Entendeu? A vontade de Deus é que todos vá para o céu. Não é? A vontade de Deus não é que ninguém vá para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não para a humanidade. O homem só vai porque resolveu seguir o diabo, as ações dele. Mas a atitude de Deus diz: vinde a mim. Mateus 11, 28. Todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus adverteu, dizendo que há uma porta larga e espaçosa. E essa porta conduz à perdição, mas é uma apertada e estreita. Essa conduz à salvação. E disse: poucos são que vão querer entrar por ela. Entendeu? Então o homem se torna ruim porque ele quer tudo. Agora o homem pode decidir ser bom. Pode decidir andar de acordo com a palavra de Deus. Pode decidir a ser salvo. Entendeu? É só aceitar Jesus como Salvador da sua alma, abandonar os maus caminhos, deixar as práticas ruins, aceitar Jesus e ter vida eterna em Cristo Jesus. E estar livre do fogo do inferno. Isso é livre-arbítrio. Então Paulo diz: tudo me são lícito, o homem pode fazer o que quiser. Agora, interessante, Paulo disse que nem tudo me convém que eu faça. Nem tudo convém que eu faça. Eu sou de Cristo. Eu sou salvo. Todo crente salvo tem uma atitude diferente. A atitude de crente salvo. Eu sempre digo, irmão, hoje tem uma moda evangélico. Não é? Ah, eu sou evangélico. Nada contra. Agora eu sou crente em Cristo Jesus. E não tem problema me chamar de protestante. E nos chamar de protestante. Não tem problema. Temos que entender isso.
Então, alguém diz assim, agora eu sempre digo uma coisa assim, crente, seja crente. A Bíblia diz que até o diabo crê que estremece. Né? Aí alguém diz assim, até o diabo é crente. Não sei não, eu creio, eu só acredito na Bíblia. Eu digo assim, nós precisamos ser crente com sobrenome. Tem sobrenome de crente? Tem. Então, os crentes salvos em Cristo Jesus. Seja, somos, seremos crente salvo em Cristo Jesus. Então é isso que devemos ser. Nós somos crente salvo. Entendeu? Então, crente salvo tem atitude de salvo. Atitude de crente salvo não é atitude de mundo, de pessoas que não é salva. Nós somos cidadão do céu. Lição anterior, o comentarista falou sobre que não somos daqui. Nós somos cidadão do céu. Se comportamos como cidadão do céu. Ok? Vamos lá. Amar e sofrer. Isso aqui é interessante. Amar e sofrer. Cristo sofreu por mim e por você. Por amor aos pecadores. Ele derramou, sofreu, suou sangue no lugar de suor. Veja só o quanto ele passou. Uma coroa de espinho furou o couro cabeludo, a fronte. E os espinhos não eram pequenos. Chicotearam, deram quarentena de chicotada, então 39, 40, quarentena de chicotada. Então veja que diz assim, que deu 39 menos uma, ou 40 menos uma, 39 chicotada. E Jesus tomou essa chicotada. Sofreu por mim, por você. Carregou uma cruz pesada nas vias dolorosas, que não era minha, que era minha e que era sua, e não era dele. A cruz era de Barrabás, melhor dizendo, né? Mas simbolizando a nossa sentença de morte. E levou até no Gólgota e bradou na cruz do Calvário, está consumado, como se diz, a dívida está paga. Interessante. Aí veja só, amar e sofrer. Aí hoje nós não queremos sofrer por amor ao Evangelho. Meu querido, quem ama sofre. Se você ama algo, você sofre por ele. Se você ama a obra de Deus, você vai sofrer por ela. Você vai dar o de melhor por ela. Quem ama aquilo que faz, não é? Ele está disposto a enfrentar qualquer circunstância, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade para defender essa causa. É isso. Demonstre que você ama a obra de Deus, não para querer aparecer ou para alguém querer pensar que você é alguma coisa, não. Seja um verdadeiro defensor da sua pátria celestial. Entendeu? Um defensor da sua pátria celestial, que é o céu. Defenda a sua fé. Um defensor da sua fé. Precisamos defender a nossa fé. É sofrer. É ser um defensor da sua fé. Alguém quer rechaçar a sua fé, você diz, não, negativo, eu estou firme. Né? Seja firme. Alguém, não, mas não precisa isso, para que tanta coisa? Você diz, meu irmão, não precisa para você. Eu estou ciente do que eu estou fazendo. Nós precisamos ter certeza de para onde vamos, ter certeza do que estamos fazendo, ter consciência plena do que estamos fazendo e defender essa causa, entendeu? Se esforce, vá em frente, não pare no meio da estrada, não abandone a fé, não deixe as coisas de Deus em segundo plano, porque senão você está demonstrando que você não ama a obra de Deus. E você não demonstra amor por ela. Entendeu? E não quer ter nenhuma... Às vezes, interessante que as pessoas, eles sofrem por qualquer coisa, por favorecimento próprio, e a salvação foi de graça, não pagou nenhum preço, e ele não demonstra um amor sequer. Às vezes, no dia de culto, você não vê, meu irmão, vamos adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, porque é Ele que merece, eu não mereço nada, Ele fez tanta coisa por mim, e eu estou aqui dando trégua, podemos dizer, deixando a brecha aí para o inimigo. Não, eu vou adorar meu Deus, vou ficar firme na presença do Senhor. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Segundo
tópico do terceiro tópico. Jesus lava os pés dos discípulos. Nosso comentarista mostrou aqui Jesus demonstrando amor. Jesus demonstra aqui algo interessante. Jesus demonstra humildade, não é? Demonstra amor, demonstra... vamos ler aqui esse versículo porque é muito importante, 13 de João. Vamos lá, capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Veja o que ele diz: vós me chama mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deve lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, Jesus nos dá o exemplo aqui de humildade, de amor, de perdão e de servo. Que coisa maravilhosa. Então, amar, assim como eu vos amei, amai uns aos outros. Ele nos dá o exemplo, por meio ali, lavando os pés naquela liturgia que existia. Ele nos dá o exemplo, devemos amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, né? É o primeiro passo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Dá o exemplo de humildade. Ele dá o exemplo aqui de perdão, de perdoarmos uns aos outros. E o exemplo de servo. Servo é aquele que está pronto para servir. É o exemplo de submissão, de sermos submissos a nosso Deus e àqueles que estão acima de nós. A nossa liderança. Sermos submissos, isso é coisa maravilhosa, né? Jesus nos dá esse exemplo. Vamos lá. A salvação é recebida pela fé. É o terceiro subtópico do último tópico da lição. A salvação é por meio da fé. E nós lemos isso aqui em Efésios. Né? Em Efésios nós lemos isso. No capítulo de número 2 de Efésios. Observe que ele vai dizer aqui que é por meio da fé. Não é? No versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé aqui é considerada um dom de Deus para nós. Recebida da parte de Deus para sermos salvos por meio da fé. A fé nos ajuda a crer que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nos ajuda a crer. Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 6, ele diz assim, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Deus não é um mito, Deus não é apenas um retrato pregado na parede, não é uma estátua feita por homens. Não, Deus é um ser real, é o Todo-Poderoso, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos salvou, que vem nos buscar a qualquer momento. Meus queridos irmãos, fica com esta palavra, esta pequena reflexão. Que Deus o abençoe a todos, não é? Que a cada professor, a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade, pelo amor, né, sobre as nossas vidas, pela salvação concedida para nós por meio de Cristo Jesus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, o pastor Odair Gonçalves Dias, né, toda a diretoria da nossa igreja e todo o ministério. E o conselho administrativo da nossa escola dominical. Fica todos com Deus e bom estudo.